E aí galera do grupo Como Estudar, beleza? Hoje seguindo aquela sequência, né, de matérias que a gente vem falando algumas coisas acerca das especificidades ali daquela matéria, direito administrativo, direito constitucional, direito penal. Hoje vamos falar de uma matéria extremamente importante aí na sua preparação para o seu concurso, que é português. Português é essencial na sua preparação porque geralmente caem muitas questões de português em todas as provas, certo? Em todas as provas cai português, na grande maioria, vamos colocar assim, né? Tem prova que não cai. Para delegado, algumas provas não caem português, certo? Mas na maioria das provas, sim, caem muitas questões, a quantidade grande, então o peso é muito grande para você. Você tem que saber português. A gente costuma, as pessoas que eu conheço pelo menos, tem um tabu, né? Esse medo do português. O ensino no Brasil não é lá essas coisas, salvo aqueles que estudarem em colégios bons, que não é a maioria das pessoas, infelizmente, no Brasil. Português é um tabu, né? Muito grande, a gente tem medo de escrever, a gente não sabe o que é um complemento nominal, adjunto adnominal, um objeto direto, objeto indireto. Então, existe esse medo, essa dificuldade. E eu compartilho disso aí com vocês. A gente tem aquele costume de achar que o nosso problema é o maior de todos, o nosso medo só a gente tem, aquela noção falsa de exclusividade. Não, só eu tenho essa dificuldade, para mim é mais difícil. Mas eu quero te afirmar uma coisa, a maior dificuldade é a sua, o maior medo é o seu. Sabe por quê? É você que tem que gerenciar isso. É você que tem que vencer isso aí. Então o maior é o seu, o do outro é o do outro, ele que tem que resolver, o problema do outro é do outro, não sei o que tem que resolver. O maior problema que tem no mundo é o meu, a maior dificuldade é a minha, porque sou eu que tenho que vencer, eu que tenho que resolver, beleza? Então, partindo desse princípio, eu compartilho dessa dificuldade com os senhores aí, porque eu também tinha medo do português, certo? Teve um período aí que eu fiquei só um tempo estudando só português, porque eu tinha esse medo e eu vi essa necessidade de, cara, se eu não souber português, eu não vou fazer a prova, eu não vou conseguir fazer nem a redação, porque para você fazer uma boa redação, você tem que saber algumas técnicas do português. Você tem que saber o que é um advérbio, quando o advérbio vai ficar deslocado na oração, no período, certo? O que é um pronome relativo, quais são os termos sinônimos, certo? O que é um termo adversativo, o que é um termo conclusivo, o que é um termo explicativo, certo? Como funciona aí o fenômeno da crase, o que é uma locução adjetiva, enfim. Você tem que saber português para fazer uma boa redação, porque não adianta você fazer uma prova, chegar lá na redação, você vai mal, você não vai passar na prova. Então, eu compartilho dessa dificuldade também com os senhores. Eu tinha medo também de português e hoje eu posso afirmar que português é fácil. Se você sentar com paciência, você consegue tranquilamente acertar várias questões de português. Eu, graças a Deus, eu tenho um histórico muito bom de provas, tanto em concursos como em cursos de formação, né? Eu fui o 02 do meu pelotão nesse meu último concurso da PM, fui 01 do meu pelotão lá em Anápolis, no CFP, fui primeiro colocado lá em Goiás, na PMGO, certo? Sou da primeira turma aqui na PMDF, então eu sempre tive boas aprovações, certo? E, sobretudo, na matéria de português eu sempre me saí muito bem. Eu errava poucas questões, às vezes uma eu errava, às vezes nenhuma, eu gabaritava português, porque passei a ter facilidade, passei a identificar bem as coisas, mas no início eu tinha a mesma dificuldade que você. Mas você pensa, não, para mim é muito difícil, poxa, eu não sei nem o que é um verbo, eu tenho dificuldade para saber o que é uma locução adverbial. Mas calma, eu também tinha essa dificuldade, eu era extremamente leigo em português e eu aprendi utilizando essas técnicas que eu vou te passar agora. Vamos lá, se você tem tempo para estudar, certo? Se você, poxa, minha prova vai demorar um pouco, eu tenho uns 6, 7, 8, às vezes tem um ano para estudar para essa prova, em média, né? Não tem como a gente precisar. Vale a pena sim você às vezes dedicar um mês estudando português, vale a pena. Por videoaulas é muito bom porque o professor explica, a gente consegue ter vários estímulos de aprendizado visual, o sinestésico, que é escrevendo, o auditivo, que logicamente é escutando, certo? Então a gente consegue na videoaula de português, se você tem dificuldade, é uma matéria que você tem um certo medo, é muito bom a videoaula. Eu vejo que a videoaula é extremamente importante, extremamente válido, porque ela vai trabalhar
o teu lado sinestésico, que você vai escrever, o teu lado visual, que você vai enxergar, e teu lado auditivo, certo? Você vai ouvir o professor falando, dando exemplos, gesticulando, e você vai lembrar de vários exemplos, beleza? E o que eu fazia? Primeiro, eu comecei do começo. Parece loucura, né? Mas não, eu comecei do começo, tinha medo. Então eu comecei mais ou menos assim. A gente tem aquela dúvida. Assim como no direito administrativo, o direito penal, por exemplo. Se eu te falar o que é o artigo 155, que é subtrair coisa alheia móvel, é o furto, certo? Você entende. E se eu te falar todos os dobramentos do furto, você vai entender. Mesmo não sabendo o que é uma pretensão punitiva, mesmo não sabendo o que é uma circunstância judicial desfavorável, mesmo não sabendo, né, o que é uma teoria da ubiquidade, teoria da atividade, mesmo sem saber isso aí, você vai entender o que é o furto. Agora, assim como no direito administrativo, português ele tem que ir por fases. Você tem que começar bem do início com aquela humildade que eu sempre falei. É impossível ensinar ao homem aquilo que ele acha que já sabe. Então você tem que primeiro falar, não, eu não sei. Pega tua videoaula no teu curso que você comprou, pega a tua videoaula, pega a tua apostila, acompanha, escreve o que o professor passa e começa bem do início. Por exemplo, primeiro de tudo, você tem que saber o que é um substantivo. O que é um substantivo? E você vai destrinchar o que é substantivo, os tipos de substantivo. Como ele é um substantivo comum, é um substantivo próprio, ele é um substantivo abstrato, ele é um substantivo composto. Você vai destrinchar o que é substantivo, você vai sair doutor no que é substantivo. E aqui vai uma dica que deu muito certo para mim. Certo? Deu muito certo para mim e eu acredito que vai dar certo para você também. Tenho certeza. Estude como se você fosse dar aula para alguém. Estude como se você fosse dar aula para alguém. Fala assim, eu preciso dar essa aula aqui amanhã. Então eu tenho que saber essa matéria. Eu vou estudar como se eu fosse dar aula. E outra, o concurseiro ele é meio maluco, tá? O concurseiro ele é meio louco. Ele conversa sozinho mesmo. Quantas vezes eu parei na frente do espelho e comecei a conversar comigo mesmo, dando aula pra mim, certo? Isso é a dica de concurseiro, cara. Não adianta você falar pra outra pessoa que tá em outro mundo que ela não vai entender. Agora o concurseiro, como ele tem que gravar muita informação, como ele tem que aprender muita coisa de várias matérias diferentes, ele é meio maluco sim. Então eu ia pra frente do espelho e começava a conversar comigo, dando aula pra mim. Entendeu? Eu estudava como se eu fosse dar uma aula. E eu saía doutor naquele assunto. Aí depois você vai descer pro verbo. O que é verbo? O que é verbo? Que exprime ação. O verbo, ele pode ser um verbo no infinitivo. Ele pode ser um verbo no gerúndio. Ele pode ser um verbo no particípio. Bem básico, bem basicão mesmo. O que é um artigo? Artigo? O que é artigo? Cara, eu não sabia. O artigo eu sabia, né? O artigo é um pouco mais fácil. O artigo é o, a, os, as, uma, uns, umas. Né? O artigo é um pouco mais fácil. Agora, os substantivos, os tipos, o verbo, eu tinha um pouco de dificuldade. Verbo, o que é verbo? Agora, o pior deles, pra mim, sempre é o advérbio. O que é o advérbio? Cara, o que é um advérbio? Dificuldade. Eu falava, cara, beleza, o verbo eu entendo, a ação, substantivo também, artigo também, né? Pronome, depois eu coloco o pronome ali. Agora, cara, o advérbio é uma coisa louca. E você vai sentar, vai ver tua videoaula, ou teu PDF, ou na tua apostila que você comprou aí no teu material. E vai sentar e vai tentar entender aquilo, certo? Porque eu vou te falar, você sabendo o que é isso aqui, tudo fica mais fácil. Lembra que eu falei do direito administrativo? Tem um vídeo aqui, um vídeo passado que eu falei de direito administrativo. Como é que eu vou saber, vamos supor, a exclusão do ato? Sem saber o que é ato, como é que eu vou entender o que é ali um atributo do ato, certo? Um requisito do ato, se eu não sei nem o que é ato? E em português, como é que você vai saber lá oração coordenada? Como é que você vai saber o que é uma crase? Se você não tem a base aqui, certo? Aqui, ó.
Vou colocar aqui para você. Ó, o pronome. O pronome tem vários tipos, né? Pronome demonstrativo, tem um pronome relativo, tem um pronome possessivo. Tem vários tipos. Agora aqui também, que é algo que eu não sabia o que era. Eu tirei sempre, depois que comecei a fazer prova, eu quase gabaritava sempre português. Eu sempre consegui os primeiros lugares nos concursos que eu fiz. E eu não sabia isso aqui. Ou seja, a dificuldade que você tem, eu também tive. E fazendo dessa forma, que eu estou te explicando, eu consegui bons resultados. O que era complicado, que eu tinha dificuldade também, como você. Eu não sabia. Cara, o que é preposição? Eu não sabia o que era uma preposição. O que é uma preposição? Eu não sabia. Foi quando eu aprendi uma música. Eu lembro, é até engraçado isso aqui. A preposição eu aprendi com a música. E, como eu falei, o concurseiro é meio maluco. Se ele tiver que cantar, ele canta. Se tiver que conversar sozinho no espelho, ele conversa. Se tiver que dar aula para ele mesmo, ele dá. Não tem problema nenhum. Isso aí, o importante é você lembrar na hora da prova. Eu fiz isso e você vai fazer também e vai passar. Certo? A música para preposição, né? Era assim. Momento vergonha aqui, mas vale a pena. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Tudo vale a pena pro aprendizado. E, poxa, eu utilizei disso aí também, desses artifícios. Música, tabela, pronome. Eu fiz tabela, cara. Eu tenho uma tabela lá dos pronomes pessoais do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Fiz tabela certinho. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Tá? Dica de concurseiro para concurseiro. Comece do início, aprenda a base, aprenda o que é o substantivo primeiro, verbo, artigo, advérbio, pronome, preposição, interjeição. Aprenda o que é isso, certo? E depois você vai galgando aí outros níveis. Pega lá teu edital tá lá no Word, você já colou, copiou, colou, tá lá teu edital lá no teu computador. Quando você já tiver visto tudo isso aqui, aí você vai vencendo cada tópico, certo? Reescritura de parágrafos, a morfologia, certo? A sintaxe, vozes verbais, tempos e modos verbais, período composto, período simples, sinal indicativo de crase. Então você vai começando a ganhar campo, mas primeiro você tem que sentar e ver essa base. Vou te mostrar aqui uma coisa. É engraçado também, certo? Mas é para te mostrar que não existe o cara, ele é muito bom, ele é um monstro, isso aqui, ele é um privilegiado de saber isso aqui. Esse livro aqui é um livro infantil, certo? Livro infantil, vou mostrar aqui para você. E acredite ou não, eu utilizei esse livro aqui para fixar algumas coisas de português. Por que, Euler? Por que você está falando isso? Porque eu pegava, como é um livro de criança, uma linguagem fácil, eu tentava achar aqui os advérbios. Alguns advérbios eu tentava procurar aqui. Eu ia procurando, entendeu? E circulando e grifando aqui alguns advérbios. Então a gente costuma falar na polícia, né? Nada vem do nada. Nada vem do nada, não tem como. A pessoa, ela nasceu com uma capacidade intelectual superior. Não. Assim como você às vezes tem medo, tem dificuldade, eu também tive dificuldade. E eu utilizei de vários artifícios. Para você ter uma noção, eu peguei esse livro infantil que eu acabei de te mostrar e eu procurava, poxa, quais são os verbos aqui? E eu circulava os verbos, sublinhava, beleza, agora eu vou procurar os advérbios. E eu procurava, esse aqui é advérbio, esse aqui é advérbio. Poxa, outro advérbio aqui. Daqui a pouco eu pegava quais são os adjetivos, os artigos. E eu ia identificando, para quê? Para massificar aqui na minha mente. Poxa, eu não sabia, eu tinha dificuldade. Quando chega no ensino médio, você sabe como é que é. Você deve saber, né? No ensino médio a gente só quer saber de festa, de namorar e pá. Então assim, eu compartilho dessa dificuldade com você. Sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, mas da mesma forma que eu utilizei isso aqui para aprender, você também vai. É o sacrifício. É o
sacrifício. Eu trabalhava na administração, não sei se eu já contei essa história aqui. Enquanto a gente estava na hora de almoço, no horário de almoço, né, eu tinha uma apostila, eu lembro que eu comprei uma apostila do Alphacom. E enquanto a gente estava no horário do almoço, o pessoal comia em 40 minutos, depois ficava mexendo no Facebook, conversando, sei lá, com o marido, com o namorado. O que eu fazia? Eu comia em 15 minutos, esquentava minha marmita, comia rápido, pedia a chave do vigilante, porque não podia entrar no auditório, só quando fosse ter algum evento, alguma reunião. Mas como o vigilante era meu amigo, meu camarada, eu pedi a chave para ele, ia lá na encolha, abria o auditório e ficava estudando lá dentro, em todo o meu horário de almoço. Entendeu? Enquanto a galera dormia dentro dos carros ou, sei lá, estava conversando, mexendo em redes sociais, eu aproveitava aquilo ali, aquele tempo que eu tinha, para aprender português. E como eu falei, aprendi muita coisa ali, colocação pronominal, verbos, substituição de palavras, eu aprendi muita coisa ali. Então é aquele sacrifício que você tem, certo? Começar do começo, com tranquilidade, humildade, certo? Aprendendo ali as coisas mais simples do português, para aí você com a base boa, você consegue avançar com qualidade, beleza? Eu utilizei dessas técnicas aqui, eu estudava como se eu fosse dar aula para alguém, como se tivesse, poxa, eu tenho obrigação de ensinar isso para alguém, eu preciso passar isso para alguém. Nem que esse aluno seja eu mesmo, na frente do espelho, mas eu preciso passar, eu preciso ensinar isso aqui, então eu vou estudar, eu vou aprender de uma forma que eu tenha que dar aula para alguém, porque você aprende com muito mais qualidade, você tem meio que uma responsabilidade de aprender aquilo, beleza? Então essa é a dica de português que eu tenho que passar para vocês, um assunto de extrema importância, tanto na sua prova objetiva quanto na sua prova dissertativa, isto é, na redação, beleza? Essas foram as técnicas que eu utilizei, estudar como se fosse dar aula, livro infantil, cara. Pega um livro infantil lá do teu filho, do teu sobrinho, do teu afilhado e tenta procurar ali as palavras, né? O que é o artigo, o que é o advérbio, o que é o adjetivo ali naquele livro, e eu tenho certeza que você vai conseguir ótimas aprovações, assim como eu consegui, você também pode, beleza? Um abraço e continue.